Bom, meus amados, como sou eu que estou usando somente esse microfone, agora estaremos ministrando a palavra. Vou tirar aqui, fica melhor até a dicção, e os irmãos entendem melhor também. Eu quero vos convidar para abrirem suas Bíblias no Evangelho do Rei. Qual é o Evangelho do Rei? Quem sabe? Cadê os teólogos aí? Eu vou ler no Evangelho do Rei. Mateus, muito bem. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 7. E leremos 2 versículos. Dentre todos os versículos contundentes deste texto, deste capítulo, porque este capítulo ele ainda está dentro do chamado e conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E este sermão, ele é um dos mais fortes que já se pregou em toda a história da humanidade. Não houve nem sermão de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de nenhum dos apóstolos, e nem de nenhum homem, nem tampouco dos grandes pregadores famosos dos séculos passados, e nem tampouco dos atuais, que alguém pregasse um sermão tão forte quanto Jesus pregou. Porém, todo o sermão de Cristo, ele é vida. Glória ao nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. 13 e 14. Tem como título esses 2 versículos, os 2 caminhos. E assim está escrito na palavra: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os crentes mais antigos no Brasil, eles conhecem muito bem um quadro que em quase todas as casas dos crentes tinham um quadro chamado Os 2 Caminhos. Muitos crentes ainda o têm, os 2 caminhos, aonde tinha um caminho estreito, com poucas pessoas caminhando por ele, mas lá no final, o pintor ele foi muito sugestivo e muito feliz, aonde no final daquele caminho estreito tinha uma porta para o céu, e as pessoas chegavam ali felizes. E do outro lado, um caminho largo, com muita gente, com barraquinhas de festas, com pessoas embriagadas, com, finalmente, uma coisa bem mundana, todos felizes, todos fazendo festa, mas o final, o pintor também, com toda a sua habilidade, ele fez ali como um fogo, onde aquelas almas em pranto e em ais, em gemidos, eles caíam naquele fogo. Os 2 caminhos. Jesus, logicamente que ele fez baseado nesse texto. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Não é demais dizer a todos que esta porta estreita, ela é Cristo. Glória ao Senhor. O nome que deve se dar a esta porta estreita, que leva aos céus, é Cristo. Em João 10:9, ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Glória a Deus. Jesus é a porta da salvação. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Se entrarmos por Cristo, seremos salvos. Se não entrarmos por Cristo, não haverá salvação. Não há portas para o céu, há porta. Para o inferno há portas. O próprio Cristo, ele fala em Mateus 16:18, quando ele confirma a palavra de Pedro, quando o apóstolo Pedro, ele revela, com revelação de Deus, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não é demais dizer também que se Jesus é a porta estreita para o céu, a porta larga, a porta do inferno, e você pode escolher qual, porque nela são muitas portas. Além do caminho ser largo, são muitas portas para se adentrar nesse ambiente hostil, triste, um ambiente de lágrimas, um ambiente de choro, e Jesus disse de ranger de dentes, ou ranger de dentes. Quer dizer, você já pôde muitas vezes presenciar, ou até já passou, quando nós estamos passando dores cruciais, a gente aperta os dentes, né? Aperta os lábios, aperta os dentes, e muitas vezes faz um movimento que fazem barulhos nos dentes pela dor que estamos sentindo. É isto que Jesus estava dizendo. Estes dentes que estão fazendo barulho, não é? Por quê? Porque a dor, a angústia, a tristeza, e o pior é que é uma dor eterna. Porém, do outro lado, no caminho estreito, há uma felicidade eterna, há uma alegria sem par, há um gozo inefável, há um prazer inenarrável, porque o cristão chegou lá. Glória ao nome do Senhor. O caminho estreito também não é outro, o caminho estreito também é Jesus. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Para chegarmos ao céu é o caminho estreito. Muitas vezes a pessoa quer enlarguecer o caminho, quer fazer o caminho mais fácil, quer entender que se pode carregar fardos, mas não pode. O caminho é estreito. Como dizem alguns pregadores, tão estreito que Jesus passou com um pé sobre o outro, de tão estreito. O caminho é estreito. Não tem como carregar fardo do pecado. Aqueles que carregam o fardo do pecado para adentrar no caminho, eles precisam chegar
aos pés da cruz de Cristo. E quando eles chegam aos pés da cruz de Cristo, o fardo do pecado cai. E ali naquele momento, ele pode adentrar pelo caminho estreito, pela porta estreita que nos leva até o céu. O caminho largo é o caminho do pecado, é o caminho da morte. Salomão, no capítulo 14 e 12 de Provérbios, ele disse que há caminhos que ao homem, tudo aquilo que parece, não é? Olha aí, parece direito, não é? Mas o final dele é caminho de morte. Há caminho que para o homem parece, esse caminho é bom. Está todo mundo feliz nele, olha que caminho bom. Olha que felicidade. Eu chego lá na igreja, tem gente chorando, mas você chega lá na porta do bar, está todo mundo, né, saltando, bailando, parece que nada está acontecendo, é diferente, parece que aquele caminho é melhor, mas Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que agora estão chorando, porque depois eles vão sorrir, porque aqui nós choramos pelos nossos pecados, arrependidos, aos pés de Cristo Jesus, porque sabemos que o caminho que passamos é um caminho estreito. O caminho para o céu, ele é tão estreito, que uma pessoa, veja bem, uma pessoa inchada pelo seu orgulho já não cabe. Ele é estreito, ele não consegue passar. Se ele ficar inchado do orgulho, do ego, do egocentrismo, da soberba, ele não consegue passar por esse caminho. É preciso ele tomar o medicamento da cruz para desinchar do orgulho, para perder a soberba. Senão ele não consegue caminhar por este caminho, porque o caminho é estreito. Só passa por ele aqueles que Jesus disse, aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, e o versículo 3, bem-aventurados pobres de espíritos, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Glória a Jesus. Os pobres de espírito, não o orgulhoso. Então o orgulho tem que cair de verdade, para servirmos a Deus. Eu posso até ser orgulhoso e ser membro de uma igreja. Eu posso ser orgulhoso e ser membro de uma comunidade dita evangélica, mas eu não posso ser orgulhoso e andar no caminho da salvação, que vai me levar aos céus. Olha a diferença. Olha a diferença entre fazer parte de uma comunidade dita evangélica, religiosa, cristã, não importa o nome e a nomenclatura, mas eu preciso deixar o orgulho para poder ir para o céu, porque o caminho do céu, ele não aceita eu passar inchado com orgulho. Há um desenho da porta estreita, onde um homem tenta passar por ela, com sacos de dinheiro, ganhos ilicitamente. Não vai passar, nem com saco de dinheiro ganho ilicitamente, ele não vai conseguir passar. Mas eu posso pagar para entrar aí, eu tenho dinheiro, mas o dinheiro ilícito não passa lá. O que ganhou ilícito, ele tem que pedir perdão, ele tem que fazer como Zaqueu fez. Zaqueu, ele ganhou ilicitamente, mas quando ele chegou aos pés de Cristo, ele disse, Senhor, eu me arrependo, eu vou vender todas essas casas, todas essas fazendas que eu ganhei roubando ilicitamente, mesmo que eu sou um homem público, um homem aí de dinheiro, mas eu sei que esse dinheiro não foi ganho licitamente, eu vou devolver aos pobres, porque foi deles que eu roubei.
Esses dias estava aí, infelizmente, não é, irmãos, pessoas sendo presas porque roubou merenda escolar. Olha que tristeza, né? As criancinhas pobres, muitas vezes que vai lá para comer uma merendazinha, estão os poderosos arrancando o pão da boca. Eles têm que se arrepender, senão eles vão para o inferno com o saco de dinheiro deles. Porque esta porta, meus amados, não passa com saco de dinheiro ganho ilicitamente. E é muita coisa. O Brasil, graças a Deus que muitas coisas estão mudando, não é? Graças a Deus que muitas coisas estão mudando, mas a corrupção graçava nesse país de uma forma alarmante, e infelizmente nós tivemos a desventura, o desprazer de ver até políticos, até homens públicos cristãos, que se dizem cristãos, envolvidos nessas falcatruas. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação brasileira. E que Deus tenha misericórdia de todos nós cristãos. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é de um mal. E ela não é lá o fruto, ela é a raiz. É de onde procede, de onde emana, é a fonte de todos os males. Outros nesta figura tentava passar com sacos rotulados justiça própria, boas obras. Mas os únicos que passam, abra comigo a Bíblia em Isaías 35. Vamos ver quem é que consegue passar por esse caminho. Quem quer ler para mim? Lê aí, irmão pastor Jailson. O senhor está com a voz boa aí, viu? Lê aí para nós. Isaías 35:8. Diz assim a palavra do Senhor: ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ela, será para aqueles que andam pelo caminho. Os loucos ímpios não passarão por ela. E ali haverá um caminho que se chamará o caminho santo. O caminho é santo, o caminho é Jesus, o caminho é santo. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia, você pode dar glória a Deus, porque o caminho é santo, caminho santo. O caminho que a igreja que vai para o céu caminha é chamado caminho santo. Alguém não quer, alguém acha ruim. Esse povo dizendo que é santo, esse povo dizendo que é salvo, esse povo diferente, é um povo diferente, porque o caminho que nós caminhamos é o caminho santo. Aleluia! A Bíblia diz: haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. E o que fazer se o homem é imundo? Tem jeito? Tem jeito. Ainda tem. Ainda tem. Não é? Isaías, capítulo 55, né? 56. 55 e 6. 55 e 6, olha aí. Tem jeito. Se você está na imundícia do pecado, se você está vivendo uma vida imunda, uma vida ímpia, olha o que a Bíblia diz aqui, 55 e 6. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Oh, que misericórdia tão grande, a misericórdia de Deus.
Ímpio, deixa o caminho. Deixa esse caminho, você quer ir para o céu, então entre, abandone esse caminho e entre pelo caminho santo. Há um caminho santo, há um caminho de paz, há um caminho do bem, há um caminho alto. Não é esse caminho da terra, não, aonde só vê as coisas daqui. É um caminho alto, aleluia, que se contempla as coisas do alto. Bendito é o nome do Senhor. A porta é de fato estreita. A porta é estreita. Não passará por ela nada impuro. Não passará por ela nada impuro. É por isso que nós precisamos todos os dias do perdão de Deus. Vamos para o último livro da Bíblia, o livro das Revelações, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e o 8. Diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será onde? No lago de fogo. É verdade, irmão, está escrito. A gente tem até medo de ler, mas está escrito. Será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora vamos para o versículo 25 desse mesmo capítulo. A Bíblia diz sobre a nova Jerusalém: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. 26, e a ela trarão a glória e honra das nações. E o 27, por favor, leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esta é a palavra verdadeira de Deus, que não mudará. Jesus disse: passa-se os céus, passa-se a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Não adianta querer cortar a Bíblia, não adianta querer mudar a Bíblia. Tem muita gente aí mudando as versões da Bíblia, tirando o versículo da Bíblia. Não adianta, o que vai se cumprir é a Bíblia plena, completa. É ela que se cumprirá na sua cabalidade. Glória ao nome santo do Senhor. Ninguém vai menosprezar, tirar, cortar, porque a Bíblia ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo 22 e 14. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Não adianta, não tem outro caminho. Ah, não, dá um jeitinho. Como nós aqui no Brasil costumamos dizer, o jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro para entrar lá, não. Só tem um jeito: aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aí ele tem o direito, porque ele tem o seu nome escrito no livro da vida. O caminho
é estreito, e o caminho estreito, a Bíblia diz que ele é pouco frequentado. Ah, mas não é multidão? Não, multidão frequenta religião, multidão frequenta comunidades, mas o caminho estreito, amados, ele é pouco frequentado. Quem foi que disse? Foi Pedro? Não. Foi João? Não. Quem foi que disse? Foi Jesus. Ele disse: o caminho é estreito, a porta é estreita, e poucos há que a encontrem. Poucos, não são muitos. Muitas vezes você vê aquela multidão, né? Principalmente quando tem os cantores famosos, aquela multidão batendo palmas, acenando com a mão. Mas quantos e para quantos? Lógico, nós não estamos para julgar, não. Por isso que nós estamos dizendo que é o Senhor que faz isto. Ele olha e diz: afasta de mim o estrépito de teus cânticos, porque não ouvirei. Que Deus tenha misericórdia de nós. O caminho estreito é pouco frequentado, poucos há que o encontrem. O caminho largo é bem frequentado, porque muitos são os que entram pelo caminho e pela porta larga. Por quê? Porque o gozo do pecado, ou melhor, o pecado também tem seu gozo. O pecado tem o seu prazer. Veja Hebreus capítulo 11, 25. O pecado tem o seu prazer. Diz a palavra, falando sobre Moisés: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O pecado tem seu gozo, o pecado tem seu prazer, o pecado tem sua alegria. E acostumamos dizer que o pecado não dói, mas o pecado, ele virá trazendo também a sua recompensa. Da mesma forma que o Senhor, a Bíblia diz: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. O pecado também, ele vai pagar o salário. Ele não vai deixar os pecadores sem salário, não. Você sabia que o pecado tem um salário? Ele virá e ele não vai deixar nenhum pecador sem o salário. O apóstolo Paulo escreveu para nós sobre esse tema, no capítulo 6 de Romanos, versículo 23. O que é que diz lá? O salário do pecado é a morte. Muito bem. O salário do pecado é a morte. Ele virá. Ah, não, eu não quero, não, mas você pecou, você tem direito ao salário. Você tem que receber, você pecou, você fez tudo como eu queria, do jeito que eu mandei. Então, como um bom Senhor, eu vou lhe dar o salário, você vai agora morrer eternamente. E sabe o que é morte eterna? Morte eterna é aquilo que você morre e nunca termina de morrer. É só, agora morre, mas não morre. Agora vai morrer, mas não morre. Mas chora mais, dói mais, se angustia mais, range os dentes, mas não morre. Isso é morte eterna. E o que é vida eterna? É alegria, é paz, é gozo, mas tem mais ainda. Amanhã tem mais, depois tem mais. Glória a Deus. Irmão, nenhum crente nessa terra, ele se cansa de proclamar o nome de Jesus, não é verdade? Nenhum crente. Parece que cada dia o nome de Jesus fica melhor para a gente. Parece que é mais gostoso proclamar o nome de Jesus, não é verdade? Imagina quando chegarmos no céu. Nunca envelhecerá e nunca perderemos o prazer, o sabor, a alegria de pronunciar o nome de Jesus. Isto é vida eterna. Então ele virá pagar aqueles que praticaram o pecado. Mas o homem, segundo cremos e segundo ensinamos pela palavra, ele é livre para escolher esses dois caminhos.
Ele é livre para escolher esses dois caminhos. Ele não é puxado, ele não é empurrado, nem para um e nem para outro. Vejamos o que diz Jeremias capítulo 21 e 8. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. A escolha está aí. São dois caminhos, não são três. São dois caminhos. Qual é o caminho que nós vamos escolher? Qual é o caminho que tu queres escolher? Provérbios, capítulo 15 e 24, diz que o caminho do entendido é para cima, para se livrar do inferno que está para baixo. Em Deuteronômio, no capítulo 19 de Deuteronômio, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. O homem pode escolher. Jesus, ele nunca obrigou, ele disse: se alguém quiser seguir ou vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então está aí a escolha para que possamos fazer. A porta estreita é a porta por onde entram os justos. Assim está escrito no Salmo 118 e verso 20. A porta por onde os justos entrarão. Essa é a porta estreita. Só entram os justos. Não entra de qualquer jeito. Só entra o justo. Este caminho, o qual estamos falando, há uma voz que ensina, dizendo: este é o bom caminho. Veja em Isaías capítulo 30 e 21, aonde a palavra do Senhor nos diz: e os teus ouvidos ouvirás, ou ouvirão, melhor dizendo, a palavra que está por detrás de ti, como um guia, não é? Como um guia, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus, ande neste caminho, não saia dele. O pastor Salatiel falou aqui daqueles que colocam um pé no mato, né? E um pé no caminho. Mas não, a Bíblia diz: não desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós não podemos desviar nem para um lado e nem para o outro. Tem aqueles que se desviam para a direita, achando que é o melhor caminho. Mas a Bíblia diz: não, não se desvie nem para um lado nem para o outro. Ande no caminho. O caminho é bom, o caminho é santo. O caminho leva você para o céu. Não se desvia dele. Esse caminho que estamos falando, ele é iluminado. Ele é um caminho iluminado. Ninguém anda nele no escuro. A gente sai às noites, né, andando pelas rodovias, e só a luz do carro que ilumina. Mas o resto é tudo escuridão. Aqui no Brasil, há países que todas as rodovias são iluminadas. Viu? Todas as rodovias. Na Europa tem muitos países onde todas as rodovias são iluminadas. Onde você anda, pode até andar com o farol baixo, porque as rodovias são iluminadas para poder ver algum animal silvestre que vai passando. A Bíblia diz que o caminho santo também ele é todo iluminado. A Bíblia diz que a palavra lá no Salmo 119 e 105, a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para
o meu caminho. Esse caminho, ele é todo iluminado. Ele tem a luz. Jesus disse: quem me segue não anda em trevas, mas ele terá a luz da vida. Nós não andamos em treva. Quem anda nesse caminho estreito, o caminho é estreito, mas o caminho é todo iluminado. Você não vai cair em nenhum buraco, você não vai ter nenhum obstáculo para que você não esteja vendo, para que você caia, buraco para você cair, porque está tudo iluminado. Glória ao nome do Senhor. Por isso que o crente que olha pela palavra como luz, ele não cai, ele permanece firme, porque ele está iluminando o caminho pela palavra. Esse caminho é iluminado por esta palavra poderosa que pregamos. Glória ao nome do Senhor Jesus. E esse caminho, ele é um caminho próspero. Esses dias atrás, os irmãos mandam de tudo para a gente, né, irmãos? Um irmão, não foi daqui não, foi lá de outra banda, para lá de São Paulo, me mandou oração da prosperidade. E o camarada orava e orava e orava. Eu disse: eu não preciso dessa oração. Eu não preciso e você também não precisa mesmo não. Sabe por quê? Porque a nossa prosperidade não está numa oração de alguém que vem lá como se fosse fazer um ritual para você ser próspero. Olha aqui onde está a prosperidade do caminho do crente. Josué 1:8. Josué 1:8. Olha a prosperidade do caminho do crente aqui. Glória a Deus, aqui está a prosperidade do caminho do crente. Isso aqui não erra, não falha, não caduca, não envelhece. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o quê? O teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Glória a Deus. Aqui está a prosperidade do caminho do crente, é observando a palavra do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Este caminho, ele é próspero, não porque tem alguém que está fazendo um ritual, não, é porque eu estou guardando, eu estou meditando na palavra, estou andando pela palavra, e esse caminho é próspero por esta causa. Aleluia, glória a Deus. Este caminho, um dia, ele ficou fechado. Um dia esse caminho estreito, ele ficou fechado por causa do pecado do homem. Em Gênesis capítulo de número 3, e versículo 24, esse é um dos versículos tristes da Bíblia. A Bíblia diz: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Esse caminho ficou trancado. Aquele caminho, Adão passava por ele todo dia. Ele ia lá na árvore da vida todo dia. Ele tinha acesso a ele, mas o pecado fechou o caminho, porque o pecado não me permite andar por esse caminho. Em Isaías capítulo 59, está também escrito para a nossa admoestação, diz 59, 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O caminho estava trancado, mas um dia chegou o homem que tinha a chave do caminho,
o homem que tinha a chave da porta. Ele era a porta e tinha a chave da porta. Ele era o caminho e tinha a chave do caminho. Glória a Deus. Ele veio para abrir novamente o caminho. Glória ao Senhor. E vamos ver então aqui em Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo 10, muito conhecido esse texto também. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar, a entrada foi aberta. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquela porta que estava fechada, só entrava um sacerdote lá de ano em ano para ver a glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, quando morreu, a porta se abriu e diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Glória a Deus. Ele abriu o caminho. A porta da árvore da vida foi aberta. Glória, o nome do Senhor Jesus. Jesus abriu a porta e hoje nós podemos entrar. A igreja do Novo Testamento entrou por este caminho, entrou por esta porta, e hoje nós podemos estar no lugar aonde o sacerdote oferece o seu melhor culto para Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós não podemos perder isto. Nós não podemos jogar fora, de qualquer forma, este privilégio. Veja, a Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, ousadia. Esta palavra aqui, ela se encaixa mais com a palavra liberdade. Liberdade, nós temos a liberdade para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Imagina, meus amados, isto é coisa tão grande. Somente o sumo sacerdote Arão entrava lá, não com seu próprio sangue, mas com sangue já de novilhos. Ele adentrava lá dentro uma vez por ano. Mas agora não, você pode entrar agora. Quando você chegar na tua casa, você continua entrando lá. Quando você for amanhã para o teu trabalho, você pode continuar entrando lá. Não é pelo teu sangue, não é pelo sangue mais de bezerros, nem de novilhos, mas é o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro imaculado e incontaminado. Pelo seu próprio sangue, Ele abriu a porta para entrarmos. Mas neste caminho estreito não passa a cobiça, não passa o egoísmo, não passa o oportunismo, não passa os conceitos humanistas, não passa os artifícios, linguagem imunda, diversões ímpias, vestes escandalosas e sensuais, imoralidades, drogas, bebidas alcoólicas e companhias mundanas. Não passa, não tem como passar. Ah, pastor, mas eu sou crente há 30 anos. Eu não estou dizendo de ser crente, eu estou dizendo de andar pelo caminho estreito. Andar pelo caminho estreito. Isso é coisa de pastor? Não, é coisa de Jesus. Não foi pastor que disse que o caminho era estreito, foi Jesus que disse. Foi Ele que falou. Quantas pessoas que estão, meus amados, dentro das igrejas, mas eles estão deixando o seu coração eivar, rechear, encher de tudo isto: cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias. Quantos crentes que hoje diz: não tem problema não,
é um show de fulano de tal, eu vou para lá, não tem nenhum problema, é imundo, é caminho imundo, é caminho largo, o crente não anda por ele, o salvo não anda por ele, porque o salvo tem um caminho estreito para andar. Eu julgo, meus amados irmãos, que uma serva de Deus, que anda pelo caminho estreito, ela não está interessada em mostrar o seu corpo para ninguém, porque ela anda no caminho da santidade. A sua vida é como a vida dos anjos. O homem santo, ele anda pelo caminho da santidade, ele não está atrás de mostrar o seu corpo para ninguém, ele anda, ele é como os anjos. A Bíblia diz que os anjos tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. Aqueles que andam no caminho estreito, eles andam com seus trajos modestos. Se alguém entender errado, que me mostre na palavra. Mas até onde eu entendo pela palavra, o crente que anda pelo caminho estreito, ele é modesto. Quantas pessoas que estão enveredando pelo caminho da bebida alcoólica. Hoje já tem um grande número de crentes por aí no mundo, que diz que não tem perigo, não tem problema. Estão enveredando por este caminho, mas é caminho largo. Meu irmão, deixe disso, abandone isto, porque é caminho largo, você não vai chegar no céu, você vai ir por outro caminho, a perdição. Abandona todas estas coisas, entre pelo caminho estreito, porque você vai chegar no céu. Todas estas coisas, irmãos, são obras da carne. Veja o que disse Paulo em Gálatas, capítulo de número 5. Versículos de número 19. Cinco 19 de Gálatas. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia é clara, irmãos. A palavra de Deus é clara, ela é claríssima, ela é cristalina, ela é translúcida, ela é transparente. Ela nos mostra completamente o que devemos ser, o que devemos fazer. Não tem como errar o caminho. Você só erra se quiser. Mas nesta noite eu me coloco como uma voz profética atrás dos teus ouvidos, dizendo: este é o bom caminho, andai por ele, porque por este caminho você vai chegar no céu. Pelo caminho estreito, a porta estreita, se entra e se passa com o fruto do Espírito. Continue aí em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que coisa maravilhosa. Olha aqui como é a vida daqueles que andam por este caminho. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Não há restrições para estas coisas. O caminho está amplo para você passar
com o amor. O caminho está aberto para você passar com o gozo do céu, com a paz que provém do sacrifício de Cristo, com a longanimidade que nós precisamos para viver neste caminho, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Use e abuse desses atributos que somente o Espírito Santo pode dar para o crente andando por esse caminho. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.